Hoje é dia 21 de agosto, estamos na sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Meu irmão, minha irmã, qual é o maior mandamento da lei? Uma das principais disputas entre as facções rivais das escolas religiosas do tempo de Jesus girava em torno da prioridade dos mandamentos. Os fariseus enumeravam 248 preceitos afirmativos e 365 preceitos negativos, o que dá o total de 613 preceitos, que corresponde ao número das letras do Decálogo no original hebraico. O doutor da lei certamente se orgulhava do seu conhecimento sobre essas questões e esperava deixar Jesus perdido, perplexo. Imaginava que Jesus era menos preparado do que ele, por não ter frequentado suas escolas teológicas. A pergunta não se refere somente ao mandamento mais importante. A pergunta busca o princípio que unifica a vida de Jesus e também a sua missão. Jesus poderia ter, teoricamente, indicado diversas coisas, como o mandamento mais importante. Por exemplo, o dízimo, as cerimônias, a observância do sábado, a oração e assim por diante. Tal como os marinheiros encontram sua posição pelo firmamento e descobrem o lugar que estão, tal como os nossos aparelhos de GPS indicam a posição e a direção de uma viagem, esse primeiro mandamento nos revela quem somos, qual é a nossa vocação e qual é o nosso destino, para onde vamos. Como não somos, nem deveríamos ser guiados pelas luzes de outros navios, assim nossa existência não é guiada pelos outros. Caminhamos com os irmãos, sim, mas não para eles. Sem orientação, a nossa vida se torna um caos e nos perdemos em meio ao ativismo. Amarás o Senhor teu Deus. Indica que somos criaturas, que nossa natureza é a de ser criaturas em relação de dependência ao Criador. É a linha vertical da nossa vida. Sobre ela repousa o sentido da nossa existência. Deus é amor e nós somos criados à sua imagem e semelhança, conforme diz na primeira carta de São João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ser criatura de Deus não significa somente, então, dependência, submissão e impotência. Ser criatura de Deus é também nossa dignidade, nossa grandeza, nossa vocação de refletir o amor que é Deus. É o amor elevado ao seu mais alto grau, com tudo o que há em nós e somos.
Ele é o maior, não somente no sentido de uma prioridade em relação aos outros mandamentos. É o amor também no sentido de que dá valor à nossa obediência. A vida assume significado porque Deus existe e o destino da nossa existência, a peregrinação desta vida, nos conduz até Deus. Se removemos Deus, perdemos nossa estrela guia e o sentido da nossa vida. O amor é a base de todas as nossas ações humanas, razoáveis e dignas. Jesus ensina que são incompatíveis a devoção a Deus e o abuso contra os irmãos. O amor a Deus requer amor ao próximo. Amar o próximo significa tratá-lo como fim e não como meio. Significa que deve ser respeitado por aquilo que é, devido ao valor da sua própria individualidade de pessoa e não por causa do proveito, do benefício que podemos extrair da nossa amizade com uma pessoa. Cuidar de nós mesmos é algo muito intenso e também espontâneo. Damos atenção à nossa alimentação, à nossa educação, queremos ocupar uma boa posição na sociedade, que se respeitem os nossos direitos, evitamos os acidentes e de contrair doenças. Até mesmo coisas mais íntimas, como o perfume, as roupas que usamos, os objetos que compramos, o carro que dirigimos, quando estão relacionados à nossa pessoa, se tornam coisas importantes para nós. Jesus nos ensinou que esse amor natural por nós deve ser transferido para os outros. Jamais seremos transformados segundo a imagem de Cristo enquanto não aprendermos a amar os outros com a mesma intensidade, prontidão, espontaneidade com que amamos a nós mesmos. Amar a Deus, amar o próximo.